independente, né? Mas com pessoa trans parece que é né? Eu chamo de rebuceteio, né? Então a vida me virou avesso para descobrir que o avesso era meu lado certo. Então agora quando o pessoal fala assim, mas eu sou tão certinha, daí eu falo, gente, mas eu virei do avesso, certo é o lado que eu não quero, né, gente? É isso. Tá certo, tá certo. O pessoal tá chegando aí. Bom, Maitê, quero em primeiro lugar, te agradecer pela oportunidade de estar aqui com a gente. Mas eu já te conheço, acredito que algumas pessoas já te conheçam aqui também, mas queria que você se apresentasse um pouquinho para quem vai ter o prazer de te ouvir pela primeira vez. Ai, obrigada, meu amor. Então, eu sou Maitê Schneider, mesmo não parecendo, eu acabei de fazer 50 anos agora em novembro, né, gente? Então, eu sou uma cinquentona, acho que é a tiazinha daqui, pelo que eu tô vendo, assim, ou vocês estão melhores do que eu, inclusive, né, gente? Porque acho que eu sou a mais, assim, de século passado, literalmente, mais antiga, né? Então, eu fiz 50 anos, eu sou uma escorpiana com ascendente escorpião, lua em escorpião, o que para quem entende de signo já sabe que é tipo, não mexa comigo que eu não ando só, né? Já é uma coisa assim, Betânia já chegou dizendo alô. Então eu sou ligada a 220, durmo 5 horas por dia, eu detesto ver injustiça, indiferença, e eu sou daquelas que quero ainda nesta vida, mesmo eu vivendo até 120, encontrar um mundo que seja melhor para mim, para vocês que estão assistindo, para todo mundo, e que todo mundo possa aproveitar o que a gente tem de melhor, que é a humanidade. Eu ainda acredito nisso, né? E para isso acontecer, eu só contar um trechinho da minha. Eu nasci, né, lá no começo dos anos 70, né? Então, há muito tempo atrás, como eu disse para vocês. E nasci em Curitiba, eu moro há 5 anos aqui em São Paulo, mas eu nasci em Curitiba. E nasci, imagina, numa época sem internet, né? Então a gente conhecia as pessoas como? Dava match pessoalmente, né? Olho a olho, não tinha aplicativo, não tinha nada. E eu estudei a vida inteira no colégio, né? Fiquei até 45 anos em Curitiba, eu estudei a vida inteira no colégio franciscano, chamado Colégio Bom Jesus. E é um colégio super legal, de classe média, um dos melhores colégios de Curitiba. E daí, com 6 anos de idade, até 6 anos, estava tudo meio ok, assim, né? Tinha uns estranhamentos familiares, de não querer os brinquedos do meu irmão, né? Eu tenho um irmão mais velho, o Guilherme, uma irmã mais nova, que é a Sabrina. Mas, assim, tipo, eu queria pegar sempre os brinquedos da minha irmã, não queria brincar com o meu irmão de Forte Apache. Então, tinha umas coisinhas assim, mas a família estava levando. Daí, com 6 anos de idade, eu estava, na hora do recreio, eu estava no prézinho, indo para a primeira série, e daí eu estava brincando na hora do recreio, daí vieram todos os meus amigos, amigas, ou que eu achei que eram meus amigos, amigas, começaram a bater palma e me chamar de Mariquinha. E que nem eu falei, não tinha internet, né? Então não tinha o senhor Google, né? Que disse se é bom ou se é ruim, né? E eu achei que era um super título, porque eram meus amigos, amigas de colégio. E daí começou o pessoal a bater palma, me chamar de Mariquinha. Eu fiquei lá toda feliz, girando no meio da roda, começou a aumentar a roda, não sei o quê. Até que meu pai foi buscar a gente, né? Nós três fizemos, eu, meu irmão e minha irmã fizemos Bom Jesus. E o pai e mãe, né? Quem tem irmão sabe aí, né? Quando o pai ou a mãe vai buscar a gente, a primeira pergunta do pai e mãe é: e aí, o que você fez? Não sei o que vocês aprenderam, né? E quem tem irmão fica disputando, né? Aquele olhar do pai, né? Pra ter o olhar, aquele brilho especial, né? O dia mais Power Ranger Mega Blast. Oi, Jéssica.
América, o dia mais Power Ranger Mega Blaster do mundo, né? E daí eu falei, nossa, eu arrasei esse dia, né? Então vou deixar eles contarem do dia dele e depois eu faço aquele fechamento, porque eu sempre gostei de um palco, né, gente? E daí meu irmão contou do dia dele, contou dos gols que ele fez no futebol, minha irmã tem 1 ano e meio a menos do que eu, daí minha irmã contou do dia dela, que tinha aprendido não sei o que, a fazer cinzeiro na massinha, e daí meu pai perguntou, e você, Alexandre, né? Porque não basta ser trans, né? O pai tem que dar o nome de Alexandre, né? Ainda chamava de Xandão. Olha que bonito. Meu pai deu o nome de Alexandre na época por causa do Alexandre o Grande, né? Vai ver se pode. Nasceu essa criatura na frente ali, meu pai olhou e falou, serás o Xandão. Enfim, pai e mãe têm fé, né? Pai e mãe têm crença, né? Por isso que é bom ter pai e mãe no mundo, porque eles acreditam na mudança do mundo, acreditam que o filho e a filha, enfim, pode ser tudo que eles querem, os seus sonhos projetados. E Alexandre o Grande nem era tão grande assim, né, gente? Alexandre o Grande tinha 1,75 m, né? 1,65 m de altura, né? Eu tenho 1,76 m, né? Devia ser grande por causa da espada, que eu também nem tenho mais, porque eu já tirei, né? Mas daí eu já contei no jogo. Essa história eu nem vou contar pra você, amiga. Mas daí eu contei lá, o que você fez, Alexandre? Eu falei, gente, eu parei aquele colégio Bom Jesus, mas como assim? Eu falei, não, estava eu na hora do recreio, vieram todos os meus amigos, começaram a me chamar de Mariquinha, e daí veio mais gente, foi incrível, até que veio a inspetora do colégio muito brava e falou assim, parem com isso, vocês não podem fazer isso, todo mundo vai para sua sala. Eu falei, nossa, que invejosa, só porque eu estou fazendo sucesso e ela não. Jurei que ela estava com inveja do meu sucesso, mas na verdade, essa mulher, que é a dona Neuza, ela estava me defendendo do tal bullying, que na época nem nome de bullying tinha, né, gente? E daí, mas nem entendi essa proteção. E daí meu pai chegou, freou o carro, olhou para trás e falou, Alexandre, e você fez o quê? Eu falei, pai, eu fiz a única coisa que eu podia fazer, pai. Eu girei, pai. Eu girei muito, pai, porque eu sou a Mariquinha do Colégio Bom Jesus. Não durou, logicamente, 2 segundos, não vieram aplausos, né? A única que ficou feliz com esse título era a minha irmã, que era mais nova, que também não sabia o que era Mariquinha, e que falou, nossa, que legal, Ali, eu também quero ser Mariquinha, né? Minha irmã surtou também, foi fazer psicologia, né? Foi se formar em psicologia, minha irmã, né? A Sabrina. E daí meu irmão mais velho sabia o que era Mariquinha, minha irmã mais nova sabia, o meu pai me contou o que era Mariquinha, e que eu percebia pela primeira vez o que era diversidade, né, amiga? Então, foi assim que entrou a diversidade na minha vida, que eu percebi que eu era diferente das outras pessoas e diferente de um jeito tido como ruim, porque ser Mariquinha num colégio religioso e franciscano, onde eu fiquei até o final do que na época era 2º grau, hoje a gente chama de ensino médio, né? Mas na minha série era 2º grau, não foi muito legal, né? Eu tive 2 tentativas de suicídio, uma com 14, outra com 16 anos de idade, por não me sentir parte de grupo nenhum. E a partir disso, depois dessas 2 tentativas de suicídio, meu pai me levou a primeira vez num psicólogo, e depois de muita conversa, ele falou pela primeira vez de transexualismo. E falou que uma a cada 100 mil pessoas era que nem eu. E daí eu falei assim, nossa, Curitiba deve ter umas 15, né? Porque Curitiba tinha 1,5 milhão na época de pessoas. E daí eu saía na rua procurando, será que é trans? Mas só de saber que eu não estava sozinha, eu já fiquei feliz. Daí eu comecei a ir na militância primeiro para entender quem eu era. E quando eu entendi quem eu era, eu entendi o quanto privilegiada, mesmo sendo quem eu era. Porque eu tinha família do meu lado, que mesmo não entendendo, ficou do meu lado sempre. Eu vim de um lugar de classe média, o que por esse recorte social é super privilégio. Tive chance de estudar, tive chance de fazer 3 faculdades. Eu fiz Direito, Letras, acabei de terminar um MBA em Inovação, Tecnologia e Conhecimento. Sou atriz, sou dubladora da Netflix, então eu tive várias coisas. Tive chance de fazer línguas, viajar, então eu tive várias coisas que uma classe média pôde me dar. Sou branca, o que me dá uma série de vantagens também, em termos de méritos, em termos de privilégios. Então, quando eu me conheci, eu me reconheci enquanto privilegiada. E quanto mais privilégio eu me reconheci, mais eu falei, eu tenho que fazer algo para que outras pessoas que não têm esses privilégios possam usufruir dos mesmos privilégios que eu. E aí eu comecei a militar, né? Criei o primeiro site de diversidade lá em 97, quando iniciei na internet. A internet entrou mais ou menos no Brasil em 96, assim, de modo geral. Em 97 eu já criei o portal Casa da Maitê, que existe até hoje. E daí, que é o primeiro site que houve de diversidade, tudo na internet, e daí eu já comecei a militância, já comecei a fazer um monte de coisa, já fui para o empreendedorismo, hoje eu sou embaixadora da maior rede de empreendedorismo, que é a Rede da Mulher Empreendedora, que tem aí, está chegando em 1 milhão de mulheres, sou cofundadora da Transempregos, que é esse projeto de empregabilidade de pessoas trans,
aí junto com a Márcia Rocha, com a Laerte Coutinho, a nossa maravilhosa desenhista Power Ranger Mega Blaster, e tenho vários projetos, sou madrinha da Casa Florescer, que é uma casa de acolhida aqui em São Paulo, de homens e mulheres trans, e daí agora eu sou essa que me enrolo em 500 mil coisas e projetos dentro dessa inquietude, que nem o Davi Arruda disse, né, que eu posso ser engenheira de software, então agora é isso, né, se o Davi falou que eu posso ser engenheira de software por dormir só 5 horas por dia, eu sou essa inquieta, né, então essa é um pouquinho de mim, né. Ah, estou solteira também, no final vou divulgar meu Tinder, para quem ficar até o final, eu divulgo meu Tinder, porque o pessoal só me adiciona no LinkedIn, né, amiga, então o Tinder será posto na roda, né. Tá certíssima, Maite. Cara, é uma história com muitos desdobramentos. Acredito que nem sempre foi tão fácil assim falar sobre isso, se entender. E é muito bom ver você falando com essa leveza, com esse humor. Queria que você explicasse um pouquinho para a gente aqui. A gente vai abordar, né? Janeiro é o mês da visibilidade trans. Queria entender o porquê. Por que a gente tem esse mês como mês da visibilidade trans? Por que é importante a gente falar sobre isso, sendo que, por exemplo, a gente já tem em julho o mês do orgulho LGBT, então já não seria o suficiente? Quero que você explique um pouquinho para a gente, por favor. Nada é suficiente, né, minha amiga? Enquanto tiver morrendo gente sendo morta, gente que não consegue ser quem ela é, gente que nasceu, mas não consegue parir o ser humano que nasceu para ser, nunca está suficiente, né? A gente nunca vai estar suficiente. A gente não pode perder gente por ser quem ela é. A gente não pode não ter direitos reconhecidos mínimos, como direito ao nome, como direito ao seu corpo, como direito às suas vivências e experiências. A gente não pode estar feliz com isso, né? Então, para mim, tem que criar dia de tudo, dia para a gente lembrar, porque senão a gente esquece. O ser humano esquece quem votou na eleição passada, né, meu povo? Então, a gente precisa de dia de lembrança para tentar não repetir, né? A gente nasceu cheio de vieses. Eu tenho um monte de vieses, né? Parece, não, mas ela trabalha com diversidade e inclusão. Eu trabalho hoje em dia em mais de 2.000 empresas, né? Como consultoras, ou que eu já fiz consultorias de vários formatos, tamanhos, e eu tenho viés, porque eu vim lá de Curitiba, uma pessoa branca de Curitiba, classe média, que um monte de coisa me foi passada e que eu tenho que desconstruir no meu dia a dia. Então, eu não sou esse ser de luz, né? Ela é iluminada. Não, não sou. Eu sou egoísta, eu sou uma pessoa que tem inveja, e não inveja boa. Invejinha boa. Eu falei, não, inveja ruim. Então, a gente tem que mudar os nossos mindsets, e é uma construção diária, né? O nosso papel nessa vida, além de ser feliz e fazer felicidade, é tentar buscar ser assim uma pessoa melhor do que a gente era ontem, no minuto passado, na hora passada. É isso que a gente tem que pensar, que a gente é no rolê, né? Então, dentro de todas essas coisas, essas questões que eu acabei passando de vida, tudo, é importante ter essa data, né? Porque foi lá em 2004 que aconteceu, né? E eu estava presente nesse momento, então eu posso falar de que foi muito importante mesmo, que o movimento social, na época, só de pessoas travestis, porque a gente falava muito pouco de pessoas trans, né? Pessoas trans foi surgindo depois, a gente tem que lembrar a nossa ancestralidade, principalmente no Brasil, que é uma ancestralidade travesti, que está na boca da travesti linda quebrada, não é da transexual linda quebrada no Big Brother, mas essa nossa ancestralidade travesti se reuniu e levou lá como meta, apoiada pelo Ministério da Saúde em 2004, um conjunto, uma campanha nacional que foi abraçada pelo Ministério da Saúde, ali focada na época em HIV, porque era o único lugar que apoiava as nossas lutas na época, até hoje, né? Porque parece que o HIV, a luta pela saúde, é a única que nos apoia, né? E daí eles se juntaram esse grupo, foram para Brasília, fizeram um ato nacional numa campanha intitulada Travesti e Respeito. Já está mais do que na hora do que esses dois andarem de mão junta. Isso lá em 2004. E a partir desse dia, desse marco histórico que parou Brasília, né? Porque se você junta 30 travestis junta, amiga, é muito mais bafão do que juntar 3 milhões de gays numa Paulista, né? O negócio para, o movimento parou. Aquele Senado, porque foi feito no Senado, foi feito dentro da Câmara, foi feito em todos os lugares políticos dessa ocupação, foi capa de todos os jornais. E a partir desse dia que a gente disse, né? Como disse lá Stonewall, que é o 28 de junho que você falou, né? 28 de junho, lembra que todo o movimento que foi liderado por transexuais e travestis lá em Stonewall também, né? E a gente esquece disso, porque só lembra da lembrança gay daquele momento, mas foi liderado pela marcha, foi liderado por todas as nossas guerreiras travestis lá na frente. Foi quando o pessoal cansou de apanhar naquele bar em Stonewall e todo mundo se juntou e falou: a gente não aceita mais apanhar da polícia. E é por isso que é lembrado como orgulho LGBT, e a gente lembra no dia 28 de junho. Este aqui foi
foi um movimento que as travestis abraçaram em 2004 e falaram: a gente está cansada de só fingir que existe, de só ser resistência, de transformar o luto em luta. A gente quer direito à saúde, direito à educação, e ninguém nem ousava falar em mercado de trabalho como a gente está falando hoje. E é por isso que essa data existe, para que a gente lembre do quanto sim a gente evoluiu, mas do quanto a gente precisa melhorar. Não só em termos de sociedade, em termos de empresas, porque todo mundo cobra empresa, sociedade, tá certo, a gente tem que fazer nosso controle social cobrando, né, amiga? Mas não é só isso. A gente não tem empresa, e ó que eu trabalho com muita empresa, a gente não tem empresas ideais e nem sociedades ideais, porque a gente está longe de ser um ideal de ser humano. Empresas são formadas por pessoas, assim como sociedades são formadas por pessoas. A gente só vai ter, quando a gente for melhor como gente, a gente vai ter, com certeza, empresas muito mais humanas, empresas com capitalismo, onde pode ser todo mundo pode ganhar, não é porque um ganha que todo mundo tem que se ferrar. Então, é importante a gente lembrar, porque antes de acontecer esse dia, ninguém mencionava a gente sem ser para prostituição, sem ser manchete de coisa ruim, sem ser coisa de igreja que queria reverter a gente. Foi a partir desse dia que a mudança começou em termos políticos, em termos macro, e as pessoas começaram a perceber que a gente não ia aceitar mais essa migalha e usar essa migalha de almoço. Então é importante lembrar sempre. Ótimo. Então, eu acho que uma forma de resumir tudo isso que você contou para a gente é que junho a gente celebra o orgulho de ser quem é, e o mês da visibilidade especificamente é para a gente buscar por direitos, por aquilo que já deveria ser, como eu falei, de direito de todo mundo, né? Junho seria mais ou menos para todo mundo, seria quando a população, né, com relação à identidade e orientação, não aceita mais essas normativas, né, desse controle social imposto, dessa regra imposta, e o mês da visibilidade trans é quando no Brasil a gente diz que agora a gente também quer ser visível, mas voltado mais para pessoas trans mesmo, entende? É quando pessoas trans não aceitam mais isso, é quando a gente dá o foco para as pessoas trans terem um pouco de respiro, um pouco de visibilidade, para comemorar, sim, as conquistas, mas principalmente para dizer o que falta e apontar caminhos e rumos de como todo mundo, e aí está tão importante a força dos aliados, pode ajudar nessa construção para esse mundo mais potente para todo mundo. Ótimo. Quero reforçar aqui para a galera, como todo Grandes Conversas, fiquem à vontade para colocar, caso vocês tenham questões, perguntas, eu vou deixar um link do Slido, tá? Caso vocês não queiram se identificar, fiquem à vontade para fazer pergunta anônima por lá, a gente vai olhando e vai trazendo aqui também. Maitê, queria que você explicasse um pouquinho para a gente a diferença de identidade de gênero e orientação sexual, porque eu acho que as pessoas às vezes confundem um pouco isso, né? Acha que, por exemplo, uma pessoa trans, obrigatoriamente, ela é homossexual, ou não entendem que uma pessoa trans, ela pode ter uma relação heterossexual também. Eu queria que você explicasse um pouquinho para a gente a diferença. Ah, legal. Não tem nada a ver, né? São questões totalmente distintas, né? A gente, quando fala de identidade e orientação, a gente pensa que são questões exclusivas de pessoas trans, né? Quando a gente fala de identidade, e quando a gente fala de orientação, né? Que tem a ver com o desejo, a gente acha, né? Que tem a ver com simplesmente pessoas que sejam homossexuais, heterossexuais, e não tem a ver com isso, né? Identidade e orientação é algo que todo ser humano tem. Nós somos quase 8 bilhões de pessoas no planeta, então nós somos quase 8 bilhões de diversidades, né? E é por isso que eu falo que deveria existir 8 bilhões de letrinhas no mundo, porque cada ser humano é único, né? A diversidade é a maior igualdade que a gente possui. Ah, Maitê, mas então quer dizer que uma pessoa hétero também tem identidade de gênero? Sim! Quero dizer isso, sim. Pessoas héteros também têm identidade de gênero. Identidade é a maneira que a gente se percebe no mundo. É como eu me coloco, como eu percebo tudo. Das coisas que eu gosto, de como eu me coloco, ou como é o meu mito das coisas, de como eu penso mobilidade urbana. A minha identidade identifica através das coisas que eu gosto de consumir, que tipo de consumo eu faço, diz respeito a como é que eu penso a questão de inclusão ou de diversidade. Tudo isso tem a ver com a identidade de cada pessoa. Cada pessoa tem uma identidade. Quando essa identidade está ligada ao gênero, é a maneira que você se percebe.
A natureza, e aí eu vou voltar bem atrás, antes do homem entrar, né? Antes do homem colocar, inclusive, a linguagem em cima disso que eu vou explicar com linguagem, porque eu não sei fazer em sinais, em símbolos, né? Mas lá no comecinho, antes da gente descobrir a linguagem para essa comunicação nossa, antes de nomificar isso é uma casa, isso é uma mesa, da gente colocar essas tipificações, a natureza nos deu, em forma, né, da naturalidade do mundo, 3 tipos de bichos. E aqui é importante que a gente lembre que a gente é bicho. A gente coloca uma palavrinha que a gente é racional. Coisa que às vezes até eu duvido, né, gente? Porque a cada ação que eu vejo de racionalidade que eu falo, não. Aquela história, né? Quanto mais conheço os humanos, mais amo meus pets, né? Mais amo meus amiguinhas e amiguinhas ali, né? É isso que acontece. Mas, enfim, voltamos ao racional. A gente botou essa palavra e a gente esquece que a gente é bicho, que a gente é animal, enfim, né? Mas voltando pro lado animalesco da natureza, a natureza dá 3 possibilidades através da questão cromossômica, que todo mundo adora divulgar a questão cromossômica. Se você for um bicho, um animal, que seja lá XY, você é um bicho tido como bicho macho. Se você for um bicho XX, você é um bicho tido fêmea. E as alterações cromossômicas, que não são criações nossas, nem do capeta, nem do gabiroto, que são criações da natureza, essas alterações, de alterações XXY, de alterações com várias questões. A gente já identificou hoje em dia, através da ciência, mais de 52 possibilidades de alterações cromossômicas, fora X, Y, Y. O que acontecia na natureza? Esses bichos eram tidos como eram tidos como hermafroditas dentro da natureza, que eram esses bichos que tinham essas alternâncias, que nasciam com 3 chifres em vez de 2, quando tinha 2, essas alterações que caracterizavam. O que o bicho-homem, dentro da sua racionalidade, fez? O bicho-homem falou, bom, nós temos isso dado pela natureza. Então, todo bicho macho, quando nascer, a gente vai dizer e vai transformar ele em homem. Todo bicho fêmea, a gente vai transformar em mulher. Mas e o que a gente vai fazer com esse monte de bicho aqui, que é tido como hermafrodita, desses cruzamentos que acontecem, desse monte de coisa, a gente faz o quê? Ah, daí vai ficar confuso, a gente só vai ficar com esses 2. Esse pessoal que está aqui no lado, a gente chama de freak, a gente chama de aberração. A gente faz um monte de mutações para que eles se enquadrem dentro das únicas 2 opções que a gente vai dar. E essas são as 2 únicas opções, porque senão vai ficar muito confuso. Quem é bicho macho vai ser homem, quem é bicho fêmea vai ser mulher, o resto é aberração. A gente cria norma para tratar essas coisas como coisa, e todo mundo vai ficar feliz. Só que, logicamente, a gente viu que isso não está certo, porque seres humanos, além de diversos e diversos sermos todos nós, entende? São diferentes não só na parte cromossômica, são diferentes no jeito de agir, do se portar. Toda mulher é diferente uma da outra. Ser mulher, por exemplo, se agora, enquanto a gente está conversando, né? Acabou de nascer, suponhamos, 2 meninas, nasceu muito mais, mas suponhamos que nasceram 2 meninas nesse exato, aí 10 minutinhos que a gente está conversando lá na Índia, né? Porque Índia nasce muita gente, nasceu na Índia 2 menininhas, né? Acabaram de nascer no exato momento. Só que uma delas pertence a uma casta. Outra delas pertence a outra casta social. Para essas 2 meninas que nasceram no mesmo lugar, no mesmo ano de 2022, no mesmo horário, ser mulher vai ser uma coisa e ser mulher para outra vai ser outra. Porque uma vai ter permissão para coisas que a outra não vai poder ter. Nesse exato momento que nasceram essas 2 meninas na Índia, acabou de nascer uma indiazinha aqui, lá no nosso norte do nosso país, nasceu uma indiazinha, que o cacique olhou para ela e falou, é fêmea. Porque olhou o genital e falou, é fêmea dentro da tribo dele. E para esta menina vai ser o referencial totalmente do que é ser mulher, do que as 2 meninas que nasceram na Índia. Para vocês perceberem que essas construções, além de mudarem de tempo em tempo, são construções totalmente pessoais, que variam de regiões, de formatos, de crenças, de credos, de famílias onde você nasce, de dinheiro que você tem ou deixe de ter. Identidade foi algo que foi engessado através desses condicionamentos para controle social de poder. Para as pessoas terem um pouco de controle sobre as outras. Isso acontece na academia, quando a gente estuda os grupos. Vamos entender esse grupo de anfíbios, esse grupo de animais, entender esses agrupamentos. Isso acontece dentro das empresas, quando a gente cria grupos de afinidade e não fala de interrelacionamentos, não fala de interseccionamentos, porque parece que pessoa trans é só trans. Não, uma pessoa trans pode ser trans, preta, ela pode ter alguma deficiência, ela pode ser migrante, ela pode ter mais de 50 anos, ela é composta por uma série de coisas como todo
todo mundo aqui dentro. Só que a gente coloca as pessoas numa característica para facilitar o nosso entendimento, não percebendo o quanto isso é cruel. Identidade é isso. É como você se percebe. É quando você nasce, te impõe uma série de regras e você diz, epa, mas isso aqui não sou eu. Eu não gosto disso. Antes de você nascer, quando tua mãe soube que você seria uma fêmea, ou seja, uma mulher, ela já escolheu cor que você ia gostar, já tinha profissão que você ia ter, já tinha sonhos que teu pai e tua mãe não realizaram, que queriam realizar através de você. Você já tinha um monte do que eu chamo de adesivinhos dentro do corpo. Né? Antes mesmo de você escolher o time de futebol, teu pai já tinha comprado, ou tua mãe já tinha comprado a camisa e disse, você vai ser desse time, já tinha religião que você ia proferir, nem sabia se você era agnóstico ou não, você já tinha religião. Esses adesivos nos são colocados e muito fortemente através dessa codificação que é imposta. Identidade é olhar esses adesivos e falar, gente, mas isso foi colocado em mim e não sou eu. Identidade é parir o ser humano que a gente nasceu para ser. Ou seja, todo mundo tem identidade, quer se autoconhecer e saber qual a tua presença no mundo. Orientação é quando essas identidades começam, depois de se conhecer, olhar para o lado e dar o tal match, né? Match de interesse. É quando você olha para o lado e fala, gente, olha, como a Beatriz fala coisas legais, gente. Será que ela só fala? Vamos trocar uma saliva. Daí eu vou lá com a Beatriz, a gente troca uma saliva. Daí nosso santo bate. O meu santo bateu com o da... Daí eu falo assim, gente, se a saliva bateu, vamos trocar outros fluidos. Isso é orientação. Quando identidades cientes de quem são começam a ter o seu interesse. Isso é orientação. Se nós somos quase 8 bilhões de pessoas, então nós somos 8 bilhões de identidades. O ser humano é um bichinho que é criativo. Se nós somos 8 bilhões de identidades, imagina quantas orientações nós podemos criar. Vai ser só heterossexual, homossexual, bissexual, pansexual, pessoas assexuais? Não! Não dá nem para a gente calcular o número de orientações, são infinitas o número de orientações, né? Até você, por exemplo, eu sou hétero, Maitê, mas isso não é orientação, até porque teus relacionamentos, por mais que sejam heterossexuais, nunca foram iguais, por mais que o teu objeto pareça ser igual porque são homens ou mulheres. Não são iguais, a maneira da gente se relacionar com as pessoas são diferentes. Nossa identidade está mudando a cada momento. Então, identidade é a maneira que a gente se coloca no mundo. Orientação é como a gente se conecta com outras identidades. É tipo Avatar, sabe? Que vai se conectando pelo rabo. Isso é orientação. É para onde quebra o teu pescoço quando passa alguém na rua e você... gostei. Orientação é essa quebra no pescoço. Maravilha, Maitê, que aula. Bom, eu queria entender um pouquinho também, a gente tem aí, vendo no BBB agora, por exemplo, a Lina, né, a Lina, e ela faz questão de se identificar como uma travesti, não como uma mulher trans. E aí a gente sempre ouve esse questionamento, né? Qual que é a diferença de uma mulher trans para uma travesti? Queria que você já engatasse essa explicação em quais termos que são pejorativos e que a gente não deve usar. Então, essa questão é bem importante, né? A gente tem muitas discussões em cima disso, né? Tanto acadêmicas quanto de movimento social de travestis e de transexuais. Então, a gente não tem nenhum acerto de dizer, olha, é 100% assim ou não é desse jeito. O que eu vou explicar é a minha vivência, a minha experiência, então vocês levem em consideração que vocês podem escutar isso de outras maneiras, inclusive aqui dentro tem pessoas que podem pensar de jeitos diferentes de mim e tá tudo bem. Porque cada pessoa, identidade, assim como orientação, é algo que você se identifica, que você se nomifica, que você se enquadra, que você diz isso me pertence, isso não me pertence, né? Então, leve em consideração que essa é a minha percepção. Para mim, não existe diferença entre travesti e transexual, entende? Para mim, é questão totalmente política, porque durante muito tempo ser travesti, a nossa ancestralidade, como eu disse, é travesti, a nossa ancestralidade. Antes de existir a palavra trans, que foi traduzida para lá, mesmo no termo guarda-chuva transgênero, a travesti no Brasil, enquanto identidade política, foi a primeira que se assumiu e que veio exigir direitos, garantias e políticas públicas, entende? Dentro disso que eu estou falando para vocês, dessa questão toda, a travesti, antes dessa exigência pública, era tida como a pessoa que ia para a rua, a pessoa que vivia da marginalidade, a pessoa que não tinha família. E a transexual? A transexual começou a surgir muito tempo atrás, mas começou a surgir na mídia com figuras como Roberta Close,
com figuras que ficaram enaltecendo o glamour de uma transexualidade, vinculada muito à questão cirúrgica. Então, lá no meu comecinho, lá dos anos 70, para mim, transexual era aquela que queria operar, coisa que não tem nada a ver, porque a gente vinculava muito a Roberta Close, entende? Rotulava, tipo, mas ela sabe falar, ela não se prostitui. Então, a gente vinculava o glamour à transexualidade e a coisa que não prestava, a coisa que ia para a rua, que não tinha o apoio, que era tida como uma pessoa tendo esse viés negativo, era vinculada à palavra travesti. Hoje em dia, ainda bem que a gente aprendeu, a gente vê que são tudo nuances de como as pessoas se identificam. E é por isso que tem muitas pessoas que estão nesse espectro de pessoas transexuais e que fazem questão de, em qualquer lugar, dizer eu sou travesti. Para mudar primeiro esse estigma negativo que não foi colocado pela gente, foi colocado por uma sociedade que nos colocou neste lugar de travesti, travesti é coisa que não presta, né? Então, de mudar esse mindset, sim, vamos nos apropriar disso. Isso aqui aconteceu com o queer também, né? O queer era tido como estranho, aquilo que é freak, aquilo que é ruim. O movimento queer chegou junto com a Judith Butler e falou, então me dê esta palavra que eu vou ressignificar essa palavra. Então, na minha opinião, hoje em dia, a questão de travesti e transexual, se é separada por um lado muito financeiro. A gente vive no mundo capitalista, né? Transsexual é aquela que conseguiu o apoio familiar ou dinheiro na vida para conseguir fazer suas mudanças e conseguir a tal passabilidade, que eu detesto esse termo. E aqui eu já explico passabilidade, né? Passabilidade é quando uma pessoa transgênera, como eu, por exemplo, é lida pelo sistema como uma pessoa que não parece trans. E aqui já entro na tua resposta número 2, né? De coisas que não deve dizer. Ai, Maitê, mas dizer para uma pessoa trans que ela nem parece trans não é elogio? Não é elogio, Labizite, não é. Porque quando você diz nem parece, parece que você está fazendo um elogio, mas dizendo isso, se você parecesse, você seria uma coisa ruim, aquela que está na rua, aquela que não presta. Então, não é elogio quando você diz que ela não parece trans, ou que ela até parece homem, ou até que ela parece mulher, porque elas se percebem como homem e mulher. Então, isso não é elogio. Dentro dessa tal passabilidade, muitas pessoas, logicamente, no Brasil, a gente tem apoio do SUS para mudanças, para uma série de coisas. Hoje, a gente está comemorando aí, porque hoje o Mercado Livre lançou a sua política de benefícios dentro do Mercado Livre, apoiando pessoas trans, funcionários trans dentro do Mercado Livre que trabalham lá, têm direito a 70% do pagamento de cirurgias e hormônios dentro do Mercado Livre, né? Então, olha como a gente está evoluindo da onde a gente não via. Então, para mim, hoje em dia, travesti e transexual é como a pessoa se identifica, entende? Eu me identifico, por exemplo, como Maitê. Então, se a pessoa me chama de travesti, não me ofende. Em alguns lugares, quando eu vejo que está muito higienizada a coisa, e falam assim, a gente quer chamar a Maitê, que é uma mulher trans, eu falei, não, sou travesti. Eu me coloco como travesti para eles terem que escutar esses termos naquele lugar. Como eu trabalho com muita empresa, é importante que eles escutem para eles mudar o repertório deles. Tipo, não, mas você é trans, né, Maitê? Porque você já operou? Não, porque você não se prostitui, então você é trans. Eu falei, olha só como vocês não sabem. Então, às vezes, eu me aproprio de uma identidade, que é totalmente brasileira, de travesti, para causar isso. No caso da Lina, ela sempre se colocou como uma mulher travesti. A Lina, ela vem deste lugar do rap, a Lina vem deste lugar da inquietação, a Lina vem deste lugar desse atravessamento de um corpo que, além de trans, é um corpo preto que estava em periferia. Então, ela usa dessa palavra. O termo trans agora mudou o algoritmo do Google. Antigamente, quando eu recebia notícias do Google, que inclusive é parceiro da Transemprego, quando vinha notícias, eu tenho os dois lá para receber notícias, aquele Google Notícias, né, que você coloca o termo, e antigamente eu tenho transexual e tenho lá o termo travesti. Quando vinha notícias lá do Google Notícias sobre travesti, era só tipo, travesti foi morta, travesti roubou, travesti tá presa, travesti tá enforcada, travesti não sei o quê. E quando vinha transexual era, transexuais garantem direito, transexual agora conseguiu não sei o quê. Era sempre notícias assim, não tinha notícias vinculadas à negatividade. Com a entrada da Lina com um pouco mais de uma semana, quando vem notícias sobre travesti, é com outra discussão que não a discussão de simplesmente excludência do lugar do sofrimento, entende? Então, olha o que uma entrada numa emissora como a Globo já mudou o algoritmo da íntegra de um Google Notícias, né? Então, quando ela se posiciona
como travesti, ela muda realidades. E quando essa realidade é amplificada por empresas, por programas de entretenimento, por discussões saudáveis e salutares, entende? A gente começa a crescer enquanto humanidade, sabe, amiga? Então, para mim, não há diferença. Para algumas pessoas, você vai encontrar diferenças. Tem pessoas que até hoje estão achando que transexual é que se opera e travesti é aquela que não quer operar, entende? Então, ainda tem gente que em 2022 pensa desse jeito. Inclusive dentro do próprio movimento trans. Não é só pessoas que não são trans. Tem pessoas trans que ainda pensam desse jeito. Eu acho que dentro dessas coisas que você falou, o que é importante destacar por isso é tão importante a gente dar espaço para que essas pessoas ocupem lugares na sociedade, seja para contar a sua história, seja para ensinar, seja para mostrar a sua arte, porque usando aí o exemplo da Lina, ela está no BBB se mostrando como uma travesti múltipla, né? Não só ali a pessoa que tem aquele estigma que a gente está acostumado. É engraçado porque... Engraçado assim, né? Engraçado ironicamente. Uma das primeiras lembranças que eu tenho de contato com travestis na rua, eu era uma criança, e eu lembro da minha família pedindo para eu tomar cuidado, porque geralmente travestis eram agressivas, e a gente tem muito esse viés, né, de que anda com gilete na gengiva, só que a gente nunca parou para se questionar o porquê que essas pessoas precisam se defender tanto assim da sociedade. Elas estão sendo agressivas, violentas, entre aspas, porque muitas vezes esse é o único jeito delas sobreviverem. E aí a gente entra no fato, por exemplo, da expectativa de vida de pessoas nessa condição, né, de travestis, de pessoas trans, ser muito menor do que a maioria das outras pessoas. É isso. É isso, por conta desse condicionamento, a gente cria coisas como a Lina já explicou, né? A Lina já explicou tanta coisa em tão pouco tempo, né? Ela explicou a questão do porquê que não se usa traveco, né? Do porquê que a gente não usa. Você foi perfeita na tua colocação, porque você já trouxe a questão de a travesti. A travesti é sempre uma identidade feminina, a gente nunca diz o travesti. Quando você diz pessoas trans, logicamente pode ser o homem trans. Tem homens trans que não querem ser chamados de homem trans, e sim de trans masculinos, não querem vinculação com a palavra. É por isso que a gente, aqui eu já vou ensinar uma dica que vai funcionar para vocês sempre. As 3 primeiras perguntas. Vocês sabem qual que é a primeira pergunta que vocês fazem quando vocês conhecem alguém? Vocês estão conhecendo alguém agora. Qual que é a primeira pergunta, Lebzit, que vocês fazem quando vocês estão conhecendo alguém? Me conte. Pode botar no chat ali que eu quero ver. Beleza, André. Boa reunião. O André tá lá. Boa reunião, André. Me coloquem no chat. Você conheceu alguém? Você acabou de conhecer. Qual que é a primeira pergunta que vocês fazem? Daiane colocou o nome. Vamos lá, Lebzit, vocês conseguem mais. Estão mais de 50, quero mais respostas aqui. Nome. Qual o seu nome é pergunta? Daiane colocou nome também. Francisco, nome. Vamos lá, só assim que eu quero mais. Mais uns 3 aí, me diga. Qual que é a primeira pergunta? Você acabou de conhecer. Qual que é a primeira pergunta que você faz para a pessoa? Vamos lá, qual o seu nome? Beatriz, como você gostaria que eu te chamasse? Nada disso, Lebzit! Todo mundo wrong! Todo mundo erradíssimo. A primeira pergunta que você faz, eu vou ensinar as 3, que daí vocês não vão ter erro, e é com qualquer pessoa, não é só pessoa trans, é com todo mundo. Vai abrir o horizonte de vocês. A primeira pergunta, exatamente, Karina, aplausos para Karina, oi, tudo bem, né? Que pode ser variado por oi, como você tá? Oi, como é que você tá? Você vem sempre... Enfim, oi, tudo bem. É a primeira pergunta. Ai, gente, eu tô achando que travou meu vídeo ou é só pra mim? Travou sim. Mas a gente continua te ouvindo. Não, mas eu quero... Ah, tá. Eu quero que me veja, amiga. Voltou, gente. Socorro. Não, gente, botei esse decote em canoa para vocês. Ai, que não mostrar isso, socorro, né, gente? Não, por favor. Primeira pergunta é: oi, tudo bem? Imagina você chegar, você tá com uma pessoa na rua, você nem conhece a pessoa, você já chega, qual é o teu nome? A pessoa, gente, cruz credo, o que é isso? Nunca vi na vida e vem perguntando qual é o meu nome, o que ela quer? Será que ela quer o meu RG, meu CPF, vai me assaltar? Não. A primeira coisa é: oi, tudo bem? Oi, como é que você tá? Ou como você tá? Enfim, cada um usa o seu rolê. Ou tipo, e aí? Né? Cada um usa o seu jeito. Mas a primeira pergunta é: oi, como é que você tá? A segunda, por qual nome te chamo? E a terceira, por qual pronome te trato? Essas 3 perguntas mudam o mundo. Pessoas trans ficam agradecidas e pessoas cis, mesmo que tenham um estranhamento, ela vai dizer: nossa, que legal que você teve essa preocupação, eu nunca tinha pensado desse jeito. Isso abre horizontes e arregaça fronteiras. Então, essas são as 3 primeiras perguntas. Ah, mas se a pessoa, ela falou que o nome dela é Rita,
e ela está se vestindo ali com roupas que parecem de mulher. Primeiro que não tem roupa de mulher e de homem, roupa não tem gênero. A gente é que foi acostumado a acreditar e tipo, nossa, aquela roupa é de mulher, aquela saia é de homem ou não é. Então a gente começou a criar um monte de caixinhas de excludência. Então a gente vê Rita se veste com roupas que para mim parecem femininas, mas mesmo assim eu vou perguntar, Rita, por qual pronome eu te chamo? Ah, eu gostaria que você me chamasse de ele e ou dele. Então pode me usar os pronomes masculinos. Ô Rita? Ô Rita. Pode acontecer? Pode acontecer. Você dá direito da pessoa fazer a escolha. Pare de achar que você sabe tudo só porque a pessoa usa aquela roupa, é homem, seu nome dela é Rita, com certeza é mulher. Pare de achar. Se você fosse tão bom ou tão boa na previsão, você já tinha ganhado na Mega Sena. Então você já tem que saber que você não é bom na previsão. Ser humano nasceu para errar as coisas. Então, para evitar erro e que esse erro se torne um constrangimento, oi, tudo bem? Qual o teu nome? Por qual pronome te chamam, tá bom? Porque tem várias pessoas que vão se sentir incomodadas pela tua lógica de achar que sabe tudo pelas coisas que você vê. Um dos órgãos nossos que mais engana a gente é o olho, por incrível que pareça. É por isso que pessoas privadas de visão, principalmente as que são privadas de visão desde o nascimento, elas desenvolvem um outro fluxo, tanto de pensar quanto de executar suas perguntas e de chegar nas suas conclusões. São pessoas que têm uma outra amplitude. Quem tem chance de conhecer, e eu trabalho com muitas pessoas de instituições, de institutos de pessoas cegas ou com outras deficiências mais, são pessoas que estão anos-luz na nossa frente, que já desenvolveram não só outras habilidades, como têm outras percepções de se chegar na pessoa, de desenvolver uma conversa e um diálogo, né? Então, são pessoas que estão muito mais à frente. A gente, na verdade, que está aqui, né? A gente é que é deficiente, não pessoas com deficiência. A gente é deficiente porque a gente tem olho, mas a gente vê, mas não enxerga. Enxergar não é ver. Enxergar é permitir que as coisas passem pelo teu olho, reverberem dentro de você e façam você questionar na busca desse ser humano melhor. A gente tem ouvido, mas na verdade a gente nem escuta, né? A gente entra por aqui e nem deixa reverberar. Antes da pessoa terminar, a gente já quer completar, a gente não deixa as pessoas falarem nem nada. A gente tem o maior órgão do corpo humano, que é a pele. E a gente podia ser extremamente sensível por ter esse órgão tão gigantesco preenchendo o nosso corpo. Só que a gente é insensível. A gente está pouco aí para o outro. A gente está pouco aí para empatia. É por isso que é tão importante a gente ampliar não só os nossos discursos, mas as nossas práticas de mudança. Durante muito tempo na minha vida, ser uma pessoa trans, para mim, foi sinônimo de ser suja, de ser maldita, de ser uma pessoa que não devia estar viva, tanto que eu tentei suicídio ainda criança, como eu contei para vocês. Hoje, ser trans, para mim, é motivo de orgulho, porque eu pude, através de ser trans, conhecer exatamente quem eu sou. Através de tudo que a sociedade me apontou, dizendo isso aqui é fraqueza, isso aqui é ruim em você, etc., eu transformei essas fraquezas em força, em oportunidade. Hoje, as minhas maiores forças são justamente saber quais são as minhas fraquezas e ter fortalecido essas fraquezas. Hoje, para mim, ser uma pessoa trans numa sociedade que é transfóbica foi extremamente prazeroso, foi extremamente fortificante, faz com que eu consiga ter força para fortalecer outras pessoas. Mas não é assim com todo mundo. É por isso que a gente precisa de pessoas também que não sejam trans, que sejam aliadas nessa construção para essa mudança. É por isso que a gente precisa de Lina até o final, lá, de Linha da Quebrada até o final, para mudar ainda mais esse algoritmo, para trazer mais discussões, para que a gente possa, finalmente, no meio dessa confusão, entender que a gente não sabe nada e está tudo bem. Mas que a gente, mesmo não sabendo nada, pode chegar na frente de alguém e perguntar: oi, tudo bem? Qual o seu nome? Por qual pronome eu te chamo? E eu não sei de nada. Você pode me ensinar? E obrigada por isso. Que a gente possa ter isso nas nossas vidas de novo. Maravilhoso. Maite, queria a gente falar um pouquinho assim sobre a forma como a sociedade enxerga pessoas trans e travestis, e eu queria que você falasse um pouquinho com relação à marginalização dessas pessoas, entrando ali na questão da empregabilidade, né? Uma das perguntas até que foram feitas no Slido, pergunta sobre, fala, né, você é cofundadora do Transempregos, e pergunta como você decidiu criar esse projeto. Então, se você puder já fazer um gancho de uma coisa ali com a outra.
A Transemprego não foi fundada, não foi feita por mim. Começou com a ABRAT, né, que é a Associação Brasileira de Transgêneros, isso lá no começo, a Laerte Coutinho, aí, nossa cartunista maravilhosa, ela tinha acabado de tornar pública a situação dela, que na época se intitulava de crossdresser ainda, Laerte, né? E pela revista Bravo, que saiu uma revista Bravo falando Laerte, crossdresser e não sei o quê. E nessa época, eu ainda morava em Curitiba, eu fiz um encontro em Curitiba, levei a Laerte para Curitiba, a Nani People para abrir o show, levei a Márcia Rocha, levei um monte de pessoas incríveis, Letícia Lanz, que é outra estudiosa incrível sobre gênero, que é de Curitiba. A gente fez esse evento em Curitiba para discutir gênero, aproveitando esse outing da Laerte, a publicidade que ela estava tendo, e a gente fundou a BRAT, que é a Associação Brasileira de Transgêneros, isso há quase 20 anos atrás. Da Associação Brasileira de Transgêneros, a Márcia Rocha, que estava lá dentro, e a Márcia morando em São Paulo, e a Márcia sempre é a pessoa uma das mais incríveis que eu conheço, assim, super antenada, é travesti, lésbica, conselheira da OAB, agora que passou a primeira conselheira da OAB, travesti na OAB aqui de São Paulo. Enfim, essa pessoa à frente do seu tempo, ela falou, gente, a gente está discutindo, a BRAT era para discutir a questão de educação, de educação da mídia, de educação acadêmica, e a gente falou assim, gente, a gente está discutindo educação, mas e o mercado do trabalho? E a Márcia idealizou daí um braço dentro da BRAT, que é a Transempregos, que começou lá em 2013, então, né, a BRAT, surgiu a Transemprego junto com o Fórum de Empresas, que também surgiu em 2013, então foi um casamento super feliz, a gente é parceiro até hoje dessa revolução na construção de um mundo melhor, e a Márcia namorava em Curitiba, a Márcia começou a ir em todas as reuniões, a convencer essas empresas do Fórum, que eram só 20 empresas no Fórum, a ampliar essa discussão, que a empregabilidade era só gay, não que tenha mudado muita coisa, né, mas a gente tá um pouquinho melhor, né, Transemprego aí só no ano passado conseguiu empregar, aí hoje a gente está completando 1.500 empresas parceiras e ano passado a gente conseguiu empregar aí 797 pessoas trans, então está acontecendo uma mudança, né, de mindset, mas não foi sempre assim no começo, então foi a Márcia Rocha que começou essa mudança, né, a primeira pessoa trans empregada na Transemprego, inclusive, é a nossa rainha dos memes da internet, foi a Luísa Marilac, né, a dos bons drinks, né, se você tá numa pior, né, para quem não sabe, essa é a Luísa Marilac, ela foi a primeira pessoa trans empregada pela Transemprego num motel, né? Foi um motel que fez a empregabilidade. E a gente achou que só ia empregar pessoas trans em motel, nada contra, porque eu emprego até na igreja do Edir Macedo, desde que ele respeita a pessoa e tem um ambiente de segurança psicológica, eu emprego em qualquer lugar. Para mim, emprego bom, não existe emprego bom ou ruim, mas existem ambientes bons e ruins. Então, a gente começou com isso, começou o trabalho, a Márcia ralando, e daí a Transemprego começou a crescer nesses 4 anos, e daí ela falou, Maite, eu não estou dando conta mais sozinha. Então, eu vim para São Paulo para ficar 1 ano em São Paulo, o negócio começou a crescer mais ainda, e daí a gente chegou na Transemprego, eu já estou morando em São Paulo há 5 anos, a gente completou hoje a empresa de 1.500, as últimas 100 empresas entraram, todas as últimas 100 empresas entraram no último mês, então está um crescimento super rápido, a gente teve um aumento de 2020 para 2021 de 296% de número de vagas abertas, e 11% das contratações aumentaram também. De 2020 a gente teve 707, este ano a gente teve 797 pessoas trans contratadas. A maior empregadora de pessoas trans é a Atento, que é uma empresa de telemarketing. A Atento no Brasil tem 81 mil funcionários e ela empregou com a gente, nesses anos todos de transempregos, 1.300 pessoas trans numa única empresa empregadas, né? Então, ela é um exemplo de empregabilidade, mas a gente também trabalha com todos os maiores empregadores, como GPA, Carrefour, os maiores empregadores de pessoas físicas que existem aí, e são 1.500 empresas, a gente está muito orgulhosa deste caminho, mas o mais difícil para a gente ainda hoje em dia, mesmo passado tanto tempo depois de Transempregos, é tirar esse viés negativo, sabe, de que, mas se a pessoa, 90% das pessoas trans não estão na prostituição, então como é que a gente vai empregar se elas estão na prostituição? A gente não pode ensinar essas pessoas, a gente quer empregar, está aqui a vaga, a gente acredita em meritocracia, a gente quer os talentos, os melhores talentos perto, mas se ela não sabe nada, como é que a gente vai ensinar, né? E é mentira isso, né? Porque na Transemprego a gente tem quase 25 mil currículos, 40% desses currículos tem graduação, mestrado ou doutorado. 40%. Pessoas extremamente cheias de soft skills e hard skills que não conseguem emprego por causa de uma coisa, serem trans, serem profissionais trans. Então, essa mudança a gente ainda não conseguiu fazer, né? A gente, quando a Márcia e a gente, eu, Laerte, que entramos na sequência, quando a gente idealizou a Transemprego, a gente tinha um sonho de acabar com a Transemprego aí
em 15 anos, né? Já foram 8, estão faltando 7 nessa construção. Para a gente não ser mais necessário, para que as empresas entendam de fato que competência não tem gênero, não tem identidade, não tem cor, não tem credo, não tem raça, mas ao mesmo tempo que essas especificidades nos fazem seres humanos únicos, cheios de estruturas que nos foram passadas, muitas vezes de maneira doída, muitas vezes de maneira rasgada, para que a gente se transformasse no que a gente é hoje. Pessoas que foram excluídas do processo societário, eu coloco não só pessoas trans, mas pessoas pretas, mulheres, pessoas com deficiência, pessoas com mais de 50 anos que são descartadas como se não valessem nada para a nossa sociedade. Essas pessoas agregam uma série do que a gente chama de soft skills, né, que são habilidades subjetivas. E habilidades subjetivas que mesmo, eu já vi curso ensinando a pessoa a ter resiliência, né? Essas habilidades não conseguem ensinar num banco de colégio. Isso aqui a vida nos ensina a ser assim. Resiliência, inteligência emocional, gerenciamento de crise, como que a gente lida neste mundo, nessa instabilidade, continua aqui, mesmo a sociedade dizendo que você não é capaz de dizer, não é capaz de existir, o que você teria que morrer, né? Então, essas competências que a gente traz faz com que essa diversidade seja tão potente. Tem pessoas que me dizem, né, hoje em dia nas empresas, falou assim, mas agora vocês estão querendo a tal discriminação positiva, estão querendo cotas, etc., mas agora vocês estão querendo realmente que não seja contratada por meritocracia e que não sei o quê. Eu falei, o preconceito já existe. Já existia o preconceito, não é o preconceito que está sendo instalado, só era um tipo de pessoa que era contratada e a gente sabe. Olhe para qualquer empresa, e eu estou falando de qualquer empresa mesmo que você conhece. Quem é o CEO da empresa que você conhece? Quem são os líderes da empresa que você conhece? Quais os líderes que você vê que são pretos? Quais os líderes que você vê que são transexuais ou que são homossexuais? Quais as lideranças que vocês veem que são com mais de 50? Mais de 50 você até vê em conselho ainda, você consegue ver em alguns conselhos, né? Você ainda consegue ver isso porque eles consideram daí que vale a pena ter experiência. Mas fora isso, você não consegue ver diversidade. A gente precisa oxigenar. Ser uma pessoa, um homem branco e hétero não é competência para atingir cargo nenhum. A gente tem que furar essas bolhas, trazendo novas diversidades. Não é sobre abaixar as réguas, é de pegar as réguas do sistema que estão aí e quebrar essas réguas. A gente deu ruim como sociedade, a gente criou uma série de regras e regramentos que, ao invés de nos unirem como sociedade, acabaram nos afastando como humanidade. A gente criou uma sociedade tão ruim nessa criação dessas regras, acreditando serem as melhores regras, que a gente criou uma sociedade extremamente competitiva. A gente estimula a competição, inclusive dentro da própria equipe, fazendo criar aqueles ambientes extremamente cruéis, ambientes de disputa, onde um pisa na cabeça do outro para conseguir aquele lugar, sem nem pensar no que tem que fazer para chegar naquilo. A gente precisa voltar a criar sociedades onde o que vale é a humanidade. Porque no final, independente do produto que tenha na tua empresa, independente do serviço que você ofereça, do que você negocia, é sempre sobre gente para gente. É sempre sobre pessoas. E é por isso que qualquer revolução, seja 5.0, 4.0, 10.0, ela só vai ser verdadeira se ela vier acompanhada da nossa revolução enquanto humano. Se não vier acompanhada de revolução humana, elas vão ser fadadas ao fracasso. A gente tem que ser a mudança que a gente deseja ver no mundo. Não adianta esperar só da empresa, que está tentando puxar essas rodas de conversa, que está tentando fazer com que criar esses ambientes um pouco melhores, entende? Esses ambientes com menos hostilidade, esses ambientes de espaços mais colaborativos e menos competitivos, mas não adianta só a empresa fazer. É importante que faça e que continue fazendo, porque diversidade não é um ponto que a gente chega. Assim como sustentabilidade, diversidade é caminho que a empresa deseja continuar. Eu presto consultoria para muita empresa, ajudando empresas que estão começando, empresas que já estão na frente em termos de diversidade e inclusão, a melhorarem seus processos, a aprimorarem suas técnicas, a vencerem, a crescerem, a serem melhores empresas para elas, para o mundo, né? E nessa coisa que eu ensino para a empresa, eu falo, gente, não é porque você está aqui que não tem coisa para mudar, porque o mundo está toda hora mudando. Diversidade não é ponto que chega, diversidade é a escolha que você diz. Hoje a LabCity decide que vai ser uma empresa diversa, decide que vai ser uma empresa sustentável. Enquanto caminho, você vai ter que estar monitorando sempre as coisas que acontecem no teu entorno. Mudou isso? Como é que a gente adequa projetos? Como é que a gente faz com que essas metas agora continuem sendo mantidas, sendo que essa situação agora está revertida? Aconteceu uma pandemia, como é que a gente, de maneira ágil, de maneira a usar a nossa equipe, que é nosso maior patrimônio aqui dentro, a gente consegue articular para que nosso produto não só se mantenha, como amplifique seu alcance? Como é que a gente consegue fazer isso no dia a dia?
Diversidade traz ganho não só no PIB, não só no rendimento, mas traz ganhos principalmente em termos de equipes. Equipes de cada vez mais diversas são equipes mais potentes, equipes mais humanas, equipes que aceitam errar e aprender com esse erro, equipes que não se cobram tanto em termos de perfeccionismo, mas que aprendem com esse erro para multiplicar a sua própria próxima descoberta. É isso que a diversidade traz. Maravilhoso. Maite, queria entender, a gente falou um pouquinho sobre ser aliado, sobre não esperar só a atitude da empresa, mas o que como ser humano a gente pode fazer. E tem uma pergunta também que foi feita, que é como que eu faço para que a minha bolha, o meu ciclo de convivência, seja mais seguro e acolhedor para pessoas trans também. Então, queria entender primeiro o que um aliado pode fazer e como fazer com que as pessoas tenham cada vez mais acesso ao nosso convívio, né? Porque eu acredito que a maioria das pessoas quase não conviva com pessoas trans, porque, infelizmente, ainda existe muito essas bolhas, essas segmentações, né? Eu acho que a primeira coisa, bom, vocês têm que divulgar todas as vagas possíveis na Transemprego, já que é grátis, né? Vocês têm que atrair cada vez mais talentos, então transempregos.com.br, daí vocês atraem o máximo de talentos possíveis, que nem eu falei, a gente tem talentos variados, de todas as frentes, com várias qualificações, tipificações, acho que essa é a primeira coisa. A segunda coisa é se preocupar com a casa de vocês, e uma preocupação constante, entende? Se preocupar com a ouvidoria, se todo mundo está se sentindo bem, se os espaços verdadeiramente têm segurança psicológica para cada pessoa se sentir bem, se sentir à vontade, ambientes onde as pessoas se sentem bem, são ambientes que as pessoas produzem melhor, são ambientes que as pessoas não dizem só sextou, vamos para casa, a pessoa diz segundou, também tô a fim de voltar, entende? São ambientes que a pessoa vê o propósito da empresa nos seus propósitos, ela vê que as duas coisas mais importantes que a gente tem na vida e que uma empresa compra quando tá te pagando o salário, não é o teu know-how, ela compra a tua história de vida e ela compra o teu tempo para você estar ali essas 8 horas. Por isso que é tão importante que esse tempo que a gente dedica 1/3 do nosso tempo para um trabalho, às vezes muito mais, a gente sabe disso, seja vinculado a algo que você acredite, a empresas que realmente estejam preocupadas com essa mudança, não só na entrega de bons produtos e serviços, mas nessa mudança deste mundo mais humano para todo mundo, deste mundo mais possível, dessa empresa que faz pontes e não dessa empresa que é pá e cava buracos mais fundos na desigualdade já existente. Então, acho que é vincular isso a essa mudança que a gente quer. Então, acho que o primeiro passo é se candidata, atraia mais talentos, veja se a tua casa é legal, reveja teus benefícios, veja se os benefícios que você oferece, eles funcionam para homens e mulheres de igual maneira. Aqui dentro da Lebzit, a questão de auxílio paternidade, de licença paternidade e maternidade já está igualada? É 6 meses para todo mundo? Ah, não, aqui ainda homem, licença paternidade. Tem empresa que licença paternidade é 5 dias. A gente está falando de novas construções de possibilidades, a gente está falando de um pai que participe, como é que o pai fica 5 dias fora, enquanto a mãe tem que arcar de novo com aquele peso que a gente continua jogando na mulher. Então, quer dizer, a Great Place to Work acabou de lançar também, sendo mais uma empresa que tem 180 dias para homens e 180 dias auxílio paternidade e maternidade. Dentro da Lebzit isso já acontece, dentro da Lebzit todos os benefícios funcionam para pessoas heterossexuais e homossexuais de igual maneira, dentro da Lebzit pessoas trans têm acesso ao benefício de saúde, que normalmente é terceirizado, de igual maneira e vai ser respeitado no plano de saúde também. Pergunte para o teu plano de saúde se ele respeita verdadeiramente pessoas trans, se pessoas trans não vão ter problemas. E eu falo isso porque trabalho com isso, e os planos de saúde são onde dão os maiores problemas com relação à inclusão e diversidade, porque eles são extremamente antiquados e binaristas. Então, pensem nessas alternativas, pensem nesses benefícios. Só para você ver um dos benefícios, hoje eu divulguei da Mercado Livre, que eu falei que está pagando 70% das cirurgias, né, e dos medicamentos para as pessoas, e daí uma pessoa veio lá e falei, gente, se você também tiver benefícios para pessoas trans, me conte. Daí veio o Gustavo Medeiros lá no meu LinkedIn e colocou, sim, aqui acontece, na Salesforce, onde a gente trabalha, a gente oferece $40 mil em reembolso médico que pode ser usado para cirurgia, medicamentos ou terapia hormonal, remoção ou transplante de pelos. Também oferecemos licença remunerada para tempo de recuperação após cirurgia e procedimentos médicos.
$500. Oferecemos $500 ainda para que a pessoa possa trocar de roupas e fazer seu novo guarda-roupa. E ainda $1.000 para que os custos legais de troca de documentos. Tá bom para vocês os benefícios para atrair a empresa? Será que ela está querendo o profissional trans lá dentro e ela está levando isso em consideração? Olha a diferença. Então, acho que a primeira coisa é pensar na casa de vocês e depois em formas de atrair esses talentos trans que estão aí no mercado, como eu disse, dentro da Transemprego. Agora, o papel do aliado, é por isso que eu quero deixar aqui no final, antes de me despedir de vocês dessa conversa ótima. Você arrasou muito, Beatriz. É extremamente importante, né? A gente tem que entender que diversidade não é sobre grupos, não é sobre letras. Diversidade é sobre humanidade. A diversidade é a maior igualdade que a gente possui. Nós somos, como eu disse, 8 bilhões de diversidades. Ah, Maitê, como a gente dividiu em grupo, principalmente as empresas têm uma culpa nisso, né? Dividiu em grupos de afinidade de gênero, grupo LGBT, grupo de imigrantes. Tem uma empresa que eu trabalho que já dividiu em 12 grupos. Eu falava, gente, e a pessoa se for trans, negra, tiver deficiência, for mais de 50 anos e ela for periférica? Você tem grupo para tudo, ela não trabalha, ela vai ficar um dia numa reunião, outro dia em outra reunião, ela não vai fazer mais nada na vida, gente. Vocês estão criando tanto grupo que ela tem que decidir, hoje eu tô mais trans, então eu vou na reunião trans. Hoje eu tô mais preta, eu vou na reunião do grupo de etnia. O que ela faz, essa pobre criatura que tem que estar em 500 reuniões? Dentro dessas coisas, o homem branco, hétero e cisgênero, ele fala, eu não tenho grupo. Se eu não tenho grupo, eu não tenho nada a ver com isso. Só que é este homem branco, hétero e cisgênero que está no poder, que está dentro dos graus de C-level. E sim, ele é diversidade, sim. E mesmo que você não acredite ser parte da tal diversidade, pense comigo, se você tiver privilégio, diferente de nós trans que não temos esse privilégio, eu já tenho, porque eu cheguei nos 50 anos, né? A Beatriz já falou que pessoas trans chegam no máximo até 35 anos de idade por conta de morte matada ou de morte morrida, que nem diz nosso poeta, mas dentro disso tudo, entende? Você vai envelhecer, porque envelhecer é um privilégio de quem consegue envelhecer. Pessoas pretas não conseguem envelhecer porque vai chegar a polícia que vai matar. Pessoas trans, de igual maneira, não conseguem envelhecer. Vocês sabem desses dados, eu não vou trazer esses dados para você, mas você um dia vai envelhecer, e quando você envelhecer, você vai ter um grupo. Ninguém está livre de uma hora para outra, eu não estou desejando isso para vocês, mas de uma hora para outra, sofrer um acidente, cair de uma escada, sofrer um acidente automobilístico e de uma hora para outra, mesmo você sendo branco, hétero, e mesmo sendo uma pessoa cisgênera sem deficiência, sendo CEO de uma empresa, se você sofre um acidente e por infelicidade você perde o movimento das tuas pernas ou sofre algum acidente que você tem que ir para uma cadeira de rodas e não pode voltar a andar, a partir desse dia, senhor CEO, você não é mais o CEO de uma empresa, você é um PCD. E a partir desse dia, se você não acreditava em diversidade, pensava em acessibilidade, em formas de inclusão, você nem na tua empresa pode voltar a trabalhar porque não foi feito rampa, porque não foi feito um plano realmente verdadeiro com relação a essa temática. Falar de diversidade é falar de caminhos de potência, de melhoria da gente enquanto ser humano. Então, aliado é todo mundo que acredita no mundo melhor, e o mundo melhor só é possível quando estiver bom para mim, estiver bom para vocês que me assistem e bom para as pessoas que estão à nossa volta, mesmo aquelas que a gente não conheça. Maitê, muito obrigada por esse tempo aqui, muito obrigada pela sua construção toda, não só nessa uma hora que você separou para estar aqui com a gente, mas em toda a construção que você faz ao longo do seu trabalho. Felipe é uma das pessoas que foi contratada aqui pela gente por causa da vaga. Se não me engano, a Jade também. Jade, não sei se a Jade está por aí. Só confirma se foi pelo Transemprego mesmo para mim. É o Felipe? Quem que é o Felipe? Sou eu. Oi, Fê, tudo bem? Acho que foi a Jaque que colocou lá no Transempregos, e aí, tipo, para mim era uma coisa assim, de ver sempre as vagas lá, porque eu via que a empresa que colocava lá, ela tá preocupada, né, de ter a diversidade na empresa. Então, tipo, eu sempre procurava por lá mesmo. É isso, que legal, Fê, que bom ver sua carinha aí, Fê, prazer, que você continue isso. Então, tá tudo bem? Estão te tratando bem, Felipe? Me conte. Não, com certeza, estou aqui acolhida desde o primeiro momento, nunca mais saí.
Adoro, a Jade tá no chat. Mas é isso, sabe? É não parar, sabe? É uma construção diária, sabe? A gente vai aprender muita coisa, não tem empresa ideal, sabe? A gente está construindo esses espaços de lugares legais, de empresas com boas culturas organizacionais, sabe? É sempre estar perguntando o que a gente pode melhorar, como é que a gente pode melhorar. A gente tem que comemorar, sim, cada alegria que a gente tem, mas a gente tem que colocar metas da onde a gente quer chegar. Lógico que esse caminho pode mudar, ainda mais nessa instabilidade de mundo que a gente tem, mas é importante. A gente só consegue mudar isso quando a gente tem o nosso melhor patrimônio, que são as pessoas que compõem a Labzit, entende? As pessoas que estão aqui dentro têm que ser o melhor patrimônio, não só a entrega de vocês. A entrega de vocês tem que ser com essa pessoa. Se essas pessoas que trabalham com vocês não são clientes de vocês, não acreditam no que vocês vendem, é muito difícil estabelecer esse link cada vez mais potente com clientes. Fica falso, não é verdadeiro. Então, valorizem o material que vocês têm, que na minha opinião é o melhor que vocês têm na Labzit, que é de pessoas, entende? Escutem elas, deem espaço de escuta, de fala, mas real mesmo, não só aquela, dê tua opinião e a gente não interessa. Façam com que as pessoas se sintam parte. Quando a gente se transforma em parte de algo, é muito mais força que a gente tem para que esse algo transforme o mundo neste lugar melhor que a gente deseja, tá bom, gente? Então, contem comigo no que vocês precisarem. Eu tô lá no LinkedIn, fui a primeira trans a escolher no LinkedIn, agora eu tô comemorando porque agora na nova lista do LinkedIn, saiu o LinkedIn Top Voice Carreira, saiu mais 2 pessoas trans, eu fui a primeira, depois entrou a Gabi Augusto. Então, participem. Então, eu tô no LinkedIn, que nem eu falei, eu tô no Tinder de verdade, tá, gente? Então, se achar no Tinder, podemos conversar também no Tinder. Quer dizer, eu tô em todas as redes aí, tá bom? Então, vamos conversar, vamos trocar. Às vezes, mesmo que não seja coisa de empresa, se vocês quiserem falar, tipo, Maitê, tá acontecendo isso lá em casa, eu tenho um primo que não sei o quê, me procure tudo. Eu acredito muito nessa troca de gente para mudar e construir esse mundo, tá bom? Então, podem contar comigo sempre. Obrigada pelo convite de novo, viu? Adorei. Muito obrigada, Maitê. Queria chamar os meninos aqui também para falar um pouco. Não, eu acho que, Maitê, obrigado muito pela tua participação. A gente já admira muito o teu trabalho, do que a gente acompanha e tal, mas ouvir você, a tua energia, as tuas ideias para construir um mundo melhor e do porquê fazer isso, eu acho que não tem como não entrar nisso junto com você. Eu acho que é a típica conversa que aquece o nosso coração, enche o nosso coração. A gente sabe que a gente tem muita coisa para fazer, a gente tem muita coisa para mudar. E uma coisa que a gente sempre fala aqui é a gente vai conseguir mudar o mundo. Aí a gente vai mudar um mundo de cada vez. A gente vai mudar o nosso mundo aqui primeiro. Então, a gente pode não mudar o Brasil inteiro, mas a gente tem o poder de mudar a realidade de 200 pessoas que estão aqui com a gente, de respeitar 200 pessoas, de fazer a pergunta certa, a primeira pergunta certa nos nossos primeiros contatos. Então, muito obrigado por compartilhar a tua história e por ter esse espírito de querer mudar. Então, eu sempre falo, quando a gente chega lá bem velhinho, estiver sentado na frente da praia, sentindo aquele ventinho, a gente tem que olhar para trás e lembrar de tudo que a gente mudou e do mundo que a gente construiu. Então, é o momento da gente... A gente está escrevendo as novas narrativas do mundo agora, entre nós, com as nossas pessoas, com as nossas idades, com as nossas dúvidas do que é certo ou não, mas com a nossa vontade de fazer diferente. E quando a gente chegar lá no final, a gente vai ter orgulho do que a gente construiu e de onde a gente chegou. Então, muito, muito, muito obrigado mesmo por esse papo. Eu acho que até o nome disso, eu fico até na dúvida se deveria chamar grandes conversas ou grandes aulas, porque a gente aprende muito, é muito gostoso ouvir vocês. Então, muito obrigado mesmo por compartilhar muito das coisas que você sabe e das coisas que você acredita com a gente. Obrigada, obrigado, amor. É isso, né? A gente vai construindo, é um pedacinho de cada vez, assim, que a gente vai vendo. E às vezes a gente vai vendo coisas simples, sabe? As mudanças não precisam. A gente pensa que tem que ser uma super mudança, que a gente tem que fazer. Não, às vezes é uma coisa simples, sabe? Que a gente faz. Às vezes é um crachá, às vezes é um benefício que a gente revê, sabe? São coisas tão pequenininhas que a gente faz, mas que mudam toda uma rede, sabe? Às vezes é vocês usarem, por exemplo, os contatos que vocês têm, tipo, olha, vamos conversar, vamos chamar um dia os nossos principais fornecedores e vamos falar sobre diversidade e inclusão, que é importante para a gente, que os nossos fornecedores vão fazer com que eles também tenham esses princípios, esses valores que a gente também tem aqui na Labzit. Então, são coisas que a gente consegue fazer e que tem uma amplitude, sabe? Que tem uma capilaridade gigante. Então, vocês podem ser agente de uma mudança super linda. Então, voem, sabe? Façam com que outras pessoas também queiram bater suas asas e voar, porque, que nem eu disse, ser humano nasceu para não ter fronteiras, né? Limite é bom para cartão de crédito e quando a gente não
não tem dinheiro, né, gente? Pra gente nasceu para ter horizonte, para descobrir coisa, para poder ser o que a gente quiser, a hora que a gente desejar, e tá tudo bem. É isso. Muito obrigado. Sempre muito bom ouvir. Às vezes a gente tem um ambiente plural, sim, mas quando a gente ouve você falando, a gente percebe que tem muita coisa para fazer. A gente percebe que tem passos realmente consistentes para dar. Eu acho que a gente já fez muita coisa, mas a gente cada vez descobre que precisa estar mais aberto, precisa estar ouvindo mais, precisa estar discutindo, precisa estar se questionando a cada momento, porque acho que nunca a gente vai chegar no agora tá ok, a gente vai estar sempre discutindo, mas ouvir alguém como você, que traz as coisas de uma forma tão clara, leve, direta, eu acho que faz toda a diferença. Então, muito obrigado e a gente vai ter esse compromisso de cada vez ser um lugar mais aberto, que se constrói e que ouve. E fica o convite para você trazer muito mais coisa para a gente em outros momentos, tá bom? Tô dentro. Chamou, tamo aí. Mesmo que não chamar, eu vou me meter. Se eu ver uma coisinha, eu vou dizer. Se eu ver uma vaga de vocês no LinkedIn, eu já vou cutucar. Por que não tá na Transemprego lá, já que é grátis? Por que essa vaga tá no LinkedIn só? Vamos colocar na Transemprego essa vaga? Vamos atrair mais talento. Então, eu já vou cutucando vocês lá também. Maite, muito obrigado mesmo. A gente quer que aqui seja um lugar seguro para todos, né? Um ambiente seguro para todos, e a gente só vai construir isso com essas conversas. Então, o que você traz, a luz que você traz, nos permite ser um lugar mais seguro para todos e ajustar o que não está legal e ser ainda mais seguro. Parabéns pelo seu trabalho, é um trabalho incrível, você está mudando a vida de muita gente. O Dima sempre conta essa história, né? Pô, quando eu estiver velhinho, eu quero pensar nas vidas das pessoas que eu mudei. Acho que você já mudou a vida de um monte de gente. E conta com a gente nos ajude a continuar mudando a vida de um monte de gente, a ser um lugar mais seguro. Pode cobrar a vaga, sim, se não tiver no Transempregos. Então, todas as nossas vagas vão estar no Transempregos também. É um compromisso nosso aqui, público, tem que estar lá, pode cobrar, porque a gente quer que aqui tenha a maior pluralidade possível, a maior diversidade possível, e essas conversas são super importantes, porque às vezes a nossa cabeça está de um jeito e a gente vê, cara, isso aqui não é o certo ainda. A gente sempre fala que, desde o nosso início, a gente quis ser uma empresa diversa, mas até a gente trabalhar para isso, nunca foi. Então, a gente olhava, era todo mundo branco e hétero, até nosso segundo ano de vida, quando a gente repensou e falou, não adianta só a gente ter o discurso, a gente tem que ter ação. Então, essas conversas ajudam a ter mais ações ainda, a nos cobrar mais ainda. Então, parabéns pelo trabalho incrível que você faz. Muito obrigado pela aula que você nos deu aí. E nos ajude a estar mais dentro disso. Pode cobrar à vontade. Né? Combinado. É isso mesmo, né? A gente só consegue mudar aquilo que a gente consegue perceber, né? Se a gente não percebe, a gente não consegue mudar, né? É muito difícil mudar algo que a gente não percebe que é um buraco, né? E é por isso que é tão importante a gente ter outros espelhos, fora o nosso que a gente tem em casa, a gente ter outros espelhos, né? O Steve Jobs, que é um carinha meio conhecido, vocês já ouviram falar do Steve Jobs? Ele é um carinha meio conhecidinho, assim, ele tem uma frase, ele tem várias que eu gosto, né, e ele tem frases que ele executa mesmo, mas ele tem uma frase que ele diz assim, né, eu contrato pessoas inteligentes para que pessoas inteligentes me digam o que eu tenho que fazer, não que eu tenha que ensiná-las, porque senão não precisaria nem gastar dinheiro contratando-as, entende? Diversidade é isso, entende? Quando você se abre para a diversidade, tente não engessar a diversidade, deixe a diversidade ser diversa, porque eu conheço muita empresa que contrata diversidade e acaba engessando diversidade através de dress code, de modo de execução de função. Deixe a diversidade ser diversa e trazer a potência que essa diversidade pode ter. Eu sei que às vezes pode ser assustador sair de uma métrica que você acredita ser a certa, de um jeito correto, mas existem outras possibilidades. A inovação, que é o que a gente deseja com diversidade, né, que é ambientes mais plural, etc., é inovação, entende? A inovação vem muitas vezes do erro, não é do acerto. A inovação não vem de processos pensados, é justamente quando a gente está tentando descobrir uma coisa que a gente descobre outra. É justamente
justamente quando a gente percebe, diz assim, vamos permitir errar, para a gente ver o que esse erro ocasiona quando faz. Toda empresa inteligente que acredita em inovação, em processos inovadores, tem que ter um lugar onde esse tal erro seja possível de acontecer, onde a gente coloque as coisas em risco para ver onde vai dar essas coisas. E onde aconteceu errado, descarta essa coisa, vamos para outra coisa. Precisa acontecer isso, senão os processos se perpetuam, se enraizam, e é muito difícil mudar, porque você acredita que só tem aquele jeito de fazer, e não. Quando a gente quer ampliar, a gente precisa descobrir novas formas, porque toda hora o público está mudando, então a gente precisa ver o algoritmo também, né? Não preciso nem dizer. Então a gente precisa ver de que maneira que a gente amplia. A gente só amplia através dessa possibilidade de erro, de acerto e principalmente de ouvir quem está perto da gente. É isso. Agora eu tenho que ir mesmo, que estão me chamando para uma próxima, já explodi todo o meu tempo do mundo, porque vocês são mais matracas do que eu, e eu também não calo a boca, né? Porque eu ainda tenho mais 4 palestras ainda hoje. Obrigada, Maite. Obrigado, Maite. Obrigada, Maite. Obrigada, Obrigado, Maite. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, até mais.